E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o assunto de hoje é sobre os regimes societários. O regime societário é um tipo de regime de responsabilidade dos seus sócios. Então, dentro de uma sociedade, de um contrato societário, que é aquele contrato que eu vou fazer com várias outras pessoas, com o objetivo de ter uma sociedade empresarial, esse tipo de contrato, ele tem a responsabilidade de cada um dos sócios. Então, cada um dos sócios, eles são responsáveis por alguma coisa, seja por administrar a empresa, ou então eles têm a responsabilidade de investir nas suas cotas ou no seu capital social, e entre outras possibilidades de responsabilidade. Partindo disso, a responsabilidade de uma sociedade empresarial, o seu regime de responsabilidade é muito comparado com o regime de responsabilidade do matrimônio. O que é o matrimônio, professor? O matrimônio é o casamento. Dentro do casamento, não sei se vocês já viram em algum filme ou em alguma novela, que existem pessoas que se casam. Até aí tudo bem. Só que muitas delas têm o regime de separação dos bens, outros têm o regime de comunhão total dos bens. Isso é um tipo de regime. Não significa, pessoal, que dentro de um regime, não significa que existe um regime que seja melhor para todos. Mas os regimes, é eu que vou escolher, é eu que vou verificar qual é o melhor regime que se enquadra. Por exemplo, o casamento, como eu falei para vocês. Dentro do casamento, eu posso escolher o meu regime de casamento. Eu posso escolher o regime de separação total de bens, ou então regime de comunhão total dos bens, ou separação total. Percebam que eu escolho qual é o melhor caminho para mim. Então pode ser que eu tenha vários bens e o meu cônjuge tenha também vários bens. Daí eu não quero misturar um patrimônio com outro patrimônio, porque cada um tem o seu. Eu tenho meu apartamento, a outra parte tem o apartamento dela, tem o carro, eu também tenho meu carro. Então eu não quero misturar patrimônio. Nesse caso, eu faço uma separação total de bens, porque ficaria melhor esse regime de casamento. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? O nosso tema não é o casamento, nosso tema é a sociedade empresarial. Então, a sociedade empresarial, ela também tem seus regimes de responsabilidade. Então, esses regimes eu vou escolher de acordo com as necessidades da minha empresa, de acordo com as necessidades dos meus sócios. O primeiro tipo de sociedade é a sociedade em comum. Essa sociedade em comum é uma sociedade informal. Vocês lembram daquele empresário que não faz o registro da empresa? Esse empresário, ele deixa de ser empresário? Não. Só porque ele não registrou a empresa, porque ele é obrigado a registrar, fazer o registro da atividade empresarial, só porque esse empresário não registrou sua empresa, não significa que ele deixou de ser empresário, mas sim, ele é um empresário irregular. Já no caso das sociedades em comum, é uma sociedade irregular, é uma sociedade do qual eu não levei ao registro. Vocês lembram que o empresário, ele registra a sua atividade empresarial na junta comercial. Tudo certo? A sociedade empresária, eu também faço o registro
dessa sociedade, desse contrato com os meus sócios? Eu faço o registro desse meu contrato social, que significa que é um contrato com vários outros sócios. Esse registro também ele é feito na junta comercial. Então, quando eu deixo de fazer esse registro, deixa de ser sociedade? Não, continua sendo uma sociedade empresarial. Mas esse tipo de sociedade, ele tem um nome. E essa sociedade é uma sociedade em comum, que é aquela em que não há um registro, do qual eu deixei de fazer o registro dessa sociedade. Eu não preciso de ter contrato social escrito, então não precisa de eu ter um contrato social, um contrato entre os sócios, e esse contrato ele não necessariamente precisa ser escrito. Pode ser um contrato verbal. Um contrato verbal é aquele que eu combino com outra pessoa. Eu falo, olha, seu João, você quer ser o meu sócio? Vamos fazer uma sociedade para fazer uma padaria? Aí o seu João fala, vamos, eu aceito ser o seu sócio. Nesse caso, vocês percebem que eu estou fazendo um contrato, mas um contrato verbal. Ninguém assinou nada. Esse tipo de sociedade é uma sociedade em comum. Partindo disso, temos também a sociedade em nome coletivo. Esse tipo de sociedade já é uma sociedade do qual existe sim a necessidade de eu fazer o registro na junta comercial. A sociedade em nome coletivo significa que, nesse tipo de sociedade, eu só posso ter como sócio pessoas físicas. Eu não posso ter como sócio pessoa jurídica. Como assim, professor? Pessoa física, pessoa jurídica? O que seria isso? Uma pessoa física sou eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa natural, ou melhor, pessoa física. Pessoa física e pessoa natural é a mesma coisa, tá? Então, eu sou uma pessoa física. Eu não sou uma sociedade empresarial, certo? Eu posso fazer esse tipo de sociedade em nome coletivo. Eu posso me juntar com outras pessoas físicas para poder fazer uma sociedade. Nada mais é do que uma sociedade que só tem pessoas físicas. Então, basicamente, a sociedade em nome coletivo é uma sociedade de pessoas físicas. Existe a possibilidade de ter uma sociedade de pessoas jurídicas. Como assim, professor? Por exemplo, eu sou pessoa física, eu sou Luiz, pessoa física, daí eu decido fazer um contrato de sociedade com a Petrobras, que é uma pessoa jurídica. Então vocês percebem que eu sou pessoa física, mas a Petrobras é pessoa jurídica. O próprio nome dela, Petrobras, é nome de uma pessoa? Não, é nome de uma sociedade empresarial. Então, nesse caso, eu estou fazendo sociedade com uma outra, digamos, com uma pessoa jurídica. E eu sou pessoa física. Então, percebem que, nesse caso aqui da sociedade em nome coletivo, significa que é uma sociedade, é um contrato entre sócios, só que esse tipo de contrato só pode ter sócios pessoas físicas, assim como eu. Então pode participar eu, que sou Luiz, pode participar também o seu João, que é pessoa física. Só não pode participar quem? A Petrobras. Que a Petrobras é pessoa jurídica, é sociedade empresarial, ela não pode participar desse tipo de sociedade em nome coletivo. Ela pode participar de outros tipos de sociedade, tá? Isso vamos ver adiante. Então, a sociedade em conta de participação, ela tem esse nome SCP. É interessante que esse tipo de sociedade em conta de participação, ela é chamada também, ela tem o apelido de sociedade secreta. Nota-se
aqui o mistério dessa sociedade secreta. Porque dentro dessa sociedade em conta de participação, eu tenho um interesse de, digamos, investir nessa sociedade. Eu não preciso aparecer nessa sociedade. Eu simplesmente faço um investimento. É como se fosse um contrato de investimento. É um tipo de sociedade empresarial muito parecido com um contrato de investimento, tá, pessoal? Esse tipo de sociedade em conta de participação, que é chamada de sociedade secreta, ela existe. Dentro dela tem o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio ostensivo, o nome por si ele já diz o que é ostensivo. É aquele que ostenta. Ostentar significa eu querer me aparecer. Então, existe o sócio, que é o sócio ostensivo, que é aquele sócio que ele quer se aparecer, ele quer que todo mundo saiba que ele é o sócio e que ele que representa a sociedade empresarial. E existe a figura do sócio participante. O sócio participante é aquele sócio que está lá, quietinho. Ele não quer ser visto pelas pessoas, ele não quer que as pessoas saibam que ele faz parte daquela sociedade empresarial. Pessoal, vocês percebem que eu falei aqui para vocês de 3 tipos de sociedades. Eu falei primeiro para vocês sobre a sociedade em nome coletivo. Na sequência, eu falei também sobre a sociedade em comum, que é aquela que é uma sociedade informal, não tem registro, muitas vezes sequer tem um contrato social, porque não precisa ser um contrato escrito nesse tipo de sociedade, nas outras precisam, tá? E estamos falando agora da sociedade em conta de participação. Então vocês percebem que eu falei sobre 3 tipos de sociedades empresariais. Não necessariamente eu preciso, digamos que não tem o que é melhor ou pior. O que existe é a minha necessidade. Eu sou um sócio e eu preciso identificar qual é o melhor regime que se enquadra com a minha atividade, com a minha empresa, com a minha atividade empresarial. Então é uma escolha. Vocês viram que tem os modelos bons, outros ruins, mas é uma escolha de cada um. E nesse tipo, existe o sócio que ele quer se aparecer, como eu falei, que é o sócio ostensivo, e o sócio participante. Esse tipo de sociedade em conta de participação, ela precisa de um contrato. Só que esse contrato ele pode ser por instrumento particular, que é aquele que não é levado ao registro na junta comercial, ele simplesmente fica lá dentro da gavetinha. É o famoso contrato de gaveta, que é aquele contrato que eu assino, eu posso reconhecer a firma dele, que é colar aquele selo num cartório. Então eu reconheço a minha firma, reconheço a minha assinatura e deixo guardado. Eu não levo esse contrato para a junta comercial. Mas também eu posso, se eu quiser, eu posso levar esse contrato para registro na junta comercial. Então, é facultativo. Eu posso tanto deixar um contrato de gaveta, quanto eu posso levar esse contrato, tirar esse contrato da minha gaveta, que está lá guardado, e levar para a junta comercial. É a meu critério. Esse tipo de contrato societário, que é o contrato de sociedade em conta de participação, que é uma espécie, é como se fosse um contrato de investimento, ele é muito utilizado em grandes construtoras. Então, geralmente existe a construtora, que é aquela que se aparece, que vende os imóveis, que colocam vários anúncios sobre a venda de imóveis. Eles colocam, compre apartamentos grandes, que tem piscina, tem quadra, apartamentos financiados, apartamentos que está com o melhor preço da região.
Vocês entendem que esse sócio ele quer se aparecer, ele está ostentando. E existe o sócio que é o sócio participante, por exemplo, a incorporadora. A incorporadora é aquela sociedade pequena, aquela que não quer se aparecer, aquela que simplesmente comprou o imóvel, comprou aquele terreno, do qual ela entrou em sociedade com a construtora. Então, ela tem o terreno e a construtora tem a mão de obra para construir os prédios, para fazer publicidade, para fazer marketing. Então, elas se juntam para fazer os imóveis e vender e trazer o lucro. Também existe, pessoal, a figura da sociedade unipessoal. Notem só o nome, unipessoal. Significa que é um tipo de sociedade em que só existe uma única pessoa. Por incrível que pareça, pessoal, é importante que tenhamos em mente que uma sociedade significa que é sociedade de mais de uma pessoa. Então, teoricamente, quando eu falo em sociedade, eu vou ser sócio do fulano, o fulano vai ser meu sócio. Eu estou falando de mais de duas pessoas, ou melhor, mais de uma pessoa. Só que nesse caso da sociedade unipessoal, a lei não é o professor Luiz, é a lei. A lei permite esse tipo de sociedade, que é uma sociedade como se eu fosse sócio de mim mesmo, como se eu fizesse sociedade comigo mesmo. É o que a lei diz, ok? Então, atualmente é permitido a sociedade unipessoal. Tem muitos escritórios, por exemplo, escritórios de advocacia que fazem esse tipo de sistema, a sociedade unipessoal. Existem as sociedades de contadores também que fazem esse tipo de sociedade unipessoal, que é de uma única pessoa. Então está bem comum, está bem na moda hoje em dia. Pessoal, eu vou explicar mais detalhes, outros regimes societários, que é outros regimes de sociedades empresariais, porque não existe só esses regimes que eu passei para vocês. Existem diversos tipos de regimes societários. Por hoje, vamos encerrar com esses modelos societários. Então, que fique bem claro que existem diversos tipos de regimes societários, do qual quem vai escolher esse regime sou eu, ou melhor, eu não. Será o sócio que vai escolher. Quem vai escolher é o empresário. Então, é o empresário que vai verificar qual é o tipo de sociedade que mais agrada. Agradeço a vocês e obrigado.